Oi, eu sou Paulo Ricardo da RPM e acabei de ouvir o nosso novo CD, Deus Ex Machina, mixado pelo Marco Lafico, e ficou simplesmente do caralho. Lafico, obrigado, querido. Tamo junto. Entre você e tudo mais. Finalmente, em 2014, nós começamos as gravações do que seria o novo CD, Deus Ex Machina. Infelizmente, logo no começo da gravação, o Luiz Esquiavon sofreu um pequeno acidente de carro, fraturou uma vértebra. Isso já tumultuou todo o processo. O fato é que, ali depois do carnaval, a gente terminou o disco e não ficamos 100% satisfeitos com o resultado. De certa forma, o disco tinha ficado muito pesado e a grande maioria dos fãs do RPM iria estranhar. Um CD que está praticamente pronto, eu diria que 70% do trabalho está pronto, a capa está pronta, inclusive. Acabou que o trabalho não ficou muito RPM, ficou meio muita guitarra, ficou estranho, a gente ficou... Porque é muito caro e pô, você vai, né, divulgar e fazer a turnê daquele trabalho por anos, não é só gravei, legal, pum, lança, não é? É um trabalho todo. Tem um disco que o Lucas Silveira, né, da Sim, Fresno, exatamente. produziu e não saiu. Eu queria que você falasse desse material. Pois é, o que aconteceu? O Esquiavon sofreu um acidente, tipo 2 dias antes da gente entrar no estúdio. E passou, sei lá, uma semana internado e participou muito pouco do disco. O que acontece? Fica rock and roll, o Lucas guitarrista, o Deluque, o PA... Pra galera entender, quem não sabe, o Esquiavon é o tecladista, né? É o tecladista. Ele foi um dos fundadores com você Exatamente. do RPM, ele fazia mais aquele som mais... aquele sintetizado, né? É um tecladista, né? É o Enfim. tecladista da banda e eu acho que na cena do rock brasileiro dos anos 80, o RPM se destaca por isso. É uma das poucas bandas que usa o teclado dessa maneira. Que era uma coisa da época, das bandas da New Wave, assim. Então, ele ficou muito pesado. Essa é a verdade. E aí nós fomos mostrar para as pessoas, não é questão de gostar ou não gostar, é uma questão de carreira, sabe? É uma decisão grande lançar um novo produto. Você tem que estar 100% apaixonado por aquilo. Ficou legal, mas não parece o RPM. A verdade sobre o álbum Deus Ex Machina. Após o álbum Elektra, os fãs esperavam que o RPM lançasse um novo álbum de estúdio, para dar continuidade à carreira, assim como os integrantes da banda haviam anunciado. Com o cancelamento do DVD gravado em 2013, e do respectivo CD ao vivo, que contaria com 3 músicas inéditas, o novo álbum posicionaria novamente a banda no mercado. Lembremos que o álbum Elektra não foi o trabalho que os fãs esperavam, e segundo Jamari França na época, Paulo Ricardo havia dito a ele que esse álbum era um erro, porque era muito eletrônico. Mas antes de contar a história do álbum Deus Ex Machina, pedimos que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder os próximos vídeos do canal. Como fãs, nos propomos resgatar a história do RPM, uma das maiores bandas da história do rock nacional, e de cada um de seus integrantes. Em entrevistas, Paulo Ricardo anunciou este novo álbum como aquele que os fãs pediam, com letras mais politizadas, um trabalho mais voltado para o rock. Nós fizemos as canções, nós gravamos, temos aí um meio novo CD do RPM e ali eu exercitei todo o meu as canções do jeito que os fãs saudosistas gostam, bem politizadas e tal, mas olha, eu acho que a música e a poesia ela tem que flutuar um pouco, parar um pouco acima dessas questões. A gente ouvindo aquilo é tudo muito pesado e eu acho que historicamente sempre em momentos de crise a arte se refugia num tom muito mais festivo. Você vê nos anos 20, na Belle Époque, os anos 60, o pós-guerra, as pessoas não querem mais desgraça do que elas já são inundadas diariamente nos noticiários. Quando elas vão se divertir, vão ouvir música, vão sair, vão para um show, elas querem um pouco de fuga mesmo daquilo. E eu também, com cercado de crianças, eu não queria me afundar nessa visão pessimista e que não tem outro jeito. Existem as canções, eu tenho, elas estão prontas a apenas um play, elas serão ouvidas, mas aqui... Nessa linha, a banda havia lançado uma música inédita em 2013, chamada Primavera Tropical, embora não faça parte de nenhum álbum, foi lançado oficialmente através do YouTube e em suas redes sociais.
Primavera Tropical talvez nos desse uma pequena antecedência sobre a linha musical que a banda poderia trabalhar daqui para frente. É um barril de pólvora na primeira página do New York Times. Um momento histórico no país do futebol. Deus e o diabo na terra do sol. Chega! O povo acordou. O nome do novo álbum já nos deu uma indicação do que estava acontecendo com a banda naquela época. Lembremos que Deus Ex Machina é uma expressão em latim, que se refere a uma técnica dramática em que um problema insolúvel na trama de uma peça foi resolvido repentina e inesperadamente pela intervenção de um Deus. A partir disso poderíamos fazer 3 leituras diferentes. Por um lado, que a banda superou repentinamente seus problemas internos e está unida novamente. Também poderia ser interpretado como um renascimento criativo, sugerindo que este álbum poderia marcar um novo começo, ou uma intervenção externa no seu processo criativo normal. Poderia ser uma forma de comunicar que estão explorando novos sons, ideias e abordagens em suas músicas. Isso poderia ser lógico com o fato que Lucas Silveira seria o novo produtor. A banda procurava um jovem talento para dar uma nova cara ao grupo. A última leitura poderia ir na direção oposta, de que a banda estava passando por alguns problemas internos, e que esse álbum poderia resolver a continuidade do grupo. Paulo Ricardo, em nota para a Folha de São Paulo, afirmou que o nome faz referência a problemas que a banda teve neste ano, que foram brigas externas, envolvendo advogados e empresários. Em nota para a revista Época do site Globo.com, Paulo Ricardo afirmou: "Mas tivemos problemas jurídicos e financeiros, envolvendo pessoas que trabalhavam com a gente. Ficou difícil direcionar a cabeça para nosso lado criativo, focamos em resolver essas questões", afirma. Então, o que falta para o RPM voltar? Mostramos o que tínhamos pronto para algumas pessoas e as opiniões ficaram divididas. Erramos a mão. Estamos repensando nossa volta, mas, sim, ela vai acontecer. Paulo Ricardo não foi o único a fazer declarações sobre este trabalho. Segundo Deluc, o ex-guitarrista da banda, o clima no estúdio não estava tão bom assim. "Foi um período confuso", disse. "Não entrou nenhuma música minha no disco Electra, 2011, e eu tinha canções que gostaria que entrassem no novo álbum. Mas eles não quiseram", lembrou. Você chegou a oferecer alguma dessas músicas pro RPM? Sim, sim. Essa que eu acabei de cantar, na verdade, eu ofereci. Sei. Mas ali acontece o seguinte, o RPM tem um modo de agir, de compor, de trabalhar, que vem desde os anos 80. O RPM é uma banda que tem 30 anos de existência e tem a parceria do Paulo com o Luiz, né, do Luiz Schiavon, do Paulo Ricardo, e então tem certas coisas que não estão ao meu alcance, né, não tem como mudar. Eu ofereci, eles não quiseram trabalhar. Ah, é? E na boa, assim, eu não fiquei chateado, nem ressentido com isso, no hard feelings. Falei que eu ia gravar, eles, tudo bem, então, melhor pra todo mundo, quem está ganhando é a música. As músicas que Deluc quis incluir neste álbum e foram rejeitadas por Luiz Schiavon e Paulo Ricardo, fizeram parte do álbum Now, de 2014. Em entrevista à revista Nordeste, o RPM deu mais informações sobre o álbum. A previsão é que seja em abril. O álbum está quase concluído. A produção do show está sendo feita paralelamente ao CD. Paulo Ricardo pôs voz em janeiro e agora é fazer a mixagem e terminar alguns detalhes como capa, encarte, preparar o clipe e lançar a primeira música junto com a turnê. Deus Ex Machina é um nome curioso, uma expressão em latim que significa uma solução mirabolante, uma solução inesperada. E isso tem a ver com a história da banda. Ninguém esperava que o RPM sobrevivesse a tantas hecatombes. Acho que Deus está do nosso lado. Pelo menos o Deus Ex Machina. Também foi dito que Raio X seria o primeiro trabalho musical. Acreditamos que a primeira música, Raio X, irá surpreender. Ela é muito forte, um pop rock bem RPM. A nossa ideia com esse trabalho é manter nossa identidade e renovar nossa sonoridade. Para isso, estamos compondo com o Lucas Silveira, do Fresno. Além de ser um artista muito talentoso, é um excelente produtor. O Lucas deu uma renovada na nossa biblioteca de timbres e efeitos. Então, ficou um álbum bem renovado, bem rejuvenescido, pesado e impactante.
Raio X, é música feita em 1994, depois refeita para o álbum inédito de 2003. Em 2004 essa versão foi gravada no álbum Zum Zum do PR5, sob o nome Raio X. Os sentidos, bomba, granada de mão. Eu fui ferido, mais uma vítima do amor, das coisas que não podem ser. Não há paz perto de você, não há nada que eu possa fazer, não há mais como me esconder. Para o álbum Deus Ex Machina, Raio X seria música de trabalho. O cancelamento do álbum fez com que uma versão parecida da gravada pelo RPM fizesse parte do novo trabalho de Paulo Ricardo em 2016, chamado Novo Álbum. Não há paz perto de você, não há nada que eu possa fazer entre você e tudo mais. Nas coisas que você faz comigo. Isso quer dizer que a única música do álbum Deus Ex Machina que conhecemos é Raio X. Da mesma forma, esta música tem uma longa história e foi relançada diversas vezes. Em outra nota para o jornal Gazeta do Povo, Paulo Ricardo declarou: para o músico, Deus Ex Machina será o melhor trabalho do RPM desde Revoluções por Minuto, o álbum de estreia do grupo. Todas essas declarações deixaram nós fãs muito ansiosos com esse trabalho, já que a expectativa era grande. Outro dos inconvenientes que existiram durante a gravação do álbum foi que Luiz Schiavon sofreu um acidente que não lhe permitiu estar presente durante grande parte do processo de gravação, embora tenhamos registros de que ele participou de alguns dos ensaios. Infelizmente, logo no começo da gravação, Luiz Schiavon sofreu um pequeno acidente de carro, fraturou uma vértebra. Isso já tumultuou todo o processo. Aí passamos pelo fim de ano, com aquela dispersão natural. E o fato é que, ali depois do carnaval, a gente terminou o disco e não ficamos 100% satisfeitos com o resultado. A não presença do Luiz Schiavon fez com que o álbum tivesse uma sonoridade diferente do RPM tradicional, com mais presença de guitarras e sem tantos teclados. Na gravação de Quatro Coiotes em 1988, Luiz Schiavon não teve total controle das músicas, como havia acontecido nos primeiros trabalhos, então não só a sonoridade do álbum ficou diferente, mas gerou desconforto em nosso mestre. Esta situação é encenada no especial Por Toda a Minha Vida, de 2010. Isso não vai ficar isso, rapaz! Isso é traição! Traição! Covardia! Traição foi a de vocês lá em Búzios! Eu cheguei e já tava tudo gravado! Vocês fecharam o repertório e não falaram comigo direito! Para de falar merda, Luiz! Merda, quem tá falando é você! Eu tenho direito! Eu tenho direito de batalhar pela minha música! Eu tenho uma música, Paulo! Eu tenho uma música nesse disco, porra! Não aguento mais essa merda! Acabou, meu! Quando Paulo Ricardo diz que o resultado desse trabalho foi diferente do som do RPM tradicional, talvez não quisesse repetir a história dos Quatro Coiotes. Publicamente, Luiz Schiavon nunca comentou esta obra, portanto nunca saberemos sua versão do álbum. O que sabemos sobre as músicas do álbum? Que algumas tiveram novos arranjos, e fizeram parte do disco de Paulo Ricardo de 2016, o Novo Álbum. Depois de muitas idas e vindas, e grandes especulações, no dia 16 de junho de 2015, a banda publicou uma nota em seu canal oficial no Facebook, sobre o cancelamento do álbum. Há muita especulação a respeito do lançamento do novo CD do RPM, Deus Ex Machina. O fato é que ainda não estamos satisfeitos com o que temos até agora. Há um grande desafio que se coloca para uma banda com 30 anos de carreira, como se renovar sem perder a identidade.
O que fizemos com Lucas Silveira e Marco Lafico foi um grande passo nessa direção, mas decidimos continuar compondo e produzindo novas canções enquanto fazemos os últimos shows da turnê Electra. O RPM continua unido e agradece o carinho e a paciência dos fãs. A realidade é que o álbum estava finalizado, até a capa do disco ficou pronta. Uma decisão difícil, mas a gente tem que ter maturidade, porque um trabalho desse, enfim, vai nos acompanhar aí por no mínimo 2 anos e toda uma série de ações são feitas a partir de um novo CD. Né? Então, depois de 4 anos de turnê Electra, a gente resolveu dar um tempo e esparecer um pouco, respirar, reciclar e poder, então, individualmente, se dedicar a projetos artísticos ou pessoais. Ao mesmo tempo, a RPM continua na ativa, a gente se dá super bem, os shows vão ser cumpridos. Tem gente perguntando aqui sobre o RPM. O RPM não acabou, nem vai acabar nunca mais. A gente acabou 3 vezes dessa carreira e já esgotamos a cota de rompimentos. A gente já tem mais de 30 anos de carreira, mais de 50 anos. A gente tem hoje o maior carinho, o maior orgulho pelo RPM. Todas aquelas diferenças, os atritos, os arroubos da juventude já ficaram para trás. O que a gente tem e o que o público nos dá é infinitamente maior do que qualquer picuinha. Tanto que hoje a gente tem essa maturidade, essa serenidade de olhar para um trabalho e, em vez de brigar porque ele não ficou do jeito que todo mundo queria, a gente então para e deixa aquilo descansar um pouco e a gente retoma, possivelmente mais para o fim do ano, um CD que está praticamente pronto. Eu diria que 70% do trabalho está pronto, a capa está pronta, inclusive. Mas o RPM traz uma expectativa muito grande, tem uma história, tem um estilo. Não adianta a gente se precipitar e depois dizer, tá vendo, eu falei que aquilo, não sei o quê. Melhor, então, foi tirar esse ano para os projetos individuais. Anos depois do Fresno, a banda do Lucas Silveira lançou uma música chamada Deus Ex Machina. Fogo em enxofre, as relações tão líquidas, superficiais, digitais, estúpidas. Cara, isso nem eu sei a resposta, mas o disco eu tava bem feliz com ele, tava muito orgulhoso, porque eles apostaram em mim quando não era, ninguém apostava. Mas a banda depois decidiu nunca sair, e aí o Paulo Ricardo saiu da banda e esse disco morreu. Com certeza Paulo Ricardo está com a demo finalizada do álbum, então em algum momento poderemos conhecer esse trabalho. Em relação à liberação, dados os problemas jurídicos que existem entre os ex-integrantes da banda e seus familiares no caso dos falecidos Paulo Pagni e Luiz Schiavon, é improvável que tomemos conhecimento oficial deste trabalho num futuro próximo. Uma boa forma de encerrar a história do RPM é divulgar alguns dos trabalhos que foram concluídos, mas nunca lançados. Legalmente, seria muito difícil para todos chegarem a um acordo sobre o lançamento oficial de alguma obra inédita, como o DVD Electra ou Deus Ex Machina. Mas acho que em algum futuro poderemos aprender sobre esse trabalho. Alguns fãs ouviram o álbum, e durante muitos anos estivemos por trás de pelo menos uma das demos. Também estivemos em comunicação com Marco Lafico, que estava na produção do álbum, mas nunca tivemos uma resposta satisfatória. Da mesma forma, não perdemos a esperança de que um dia poderemos conhecer a música finalizada de Deus Ex Machina. Agora a resenha continua nos comentários. Você também é um daqueles que espera em algum momento que esse álbum possa ser lançado? A alimentação do baterista Natureba. A droga que tem, ovo caipira. Olha lá. Você não tem as manhas. Eu já nem sei se coisa em mim morreu. Amor desfeito. Aí vai ficar aquele troço rígido. No drinks allowed. No drinks allowed. Yeah!
tem disponível.